Bom, então vamos lá. Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês, né, foi o tema que a Natália me propôs, é sobre a atuação do psicólogo escolar com os profissionais de educação. Como eu estava dizendo, eu fiquei muito feliz com esse tema especificamente, porque eu considero que atuar com os profissionais de educação, para os profissionais de educação, e eu acrescentaria a serviço deles, é a nossa função mais importante, na minha visão, né? Eu sempre falo que o professor, ele é a nossa linha de frente, o professor é quem vai pôr em prática tudo aquilo que eu tenho de habilidade, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu estudei, aprendi, é o professor que vai aplicar com o aluno lá na sala de aula, lá na ponta, lá na linha de frente. Então, assim, eu posso ser o melhor profissional do mundo, eu posso ter milhões de especializações, mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-doutorado, se eu não conseguir atingir esse professor, se eu não conseguir mobilizar esse professor, se eu não conseguir colocar para ele tudo aquilo que precisa ser feito, o meu conhecimento não vai valer de nada, porque quem vai realmente atuar na linha de frente é o professor. Eu trouxe aqui um pouquinho do meu percurso, assim, eu gosto de contar histórias, eu não sou tão teórica, sou muito mais da prática, até porque minha vida toda foi muito mais prática do que teoria, assim, né, mesmo os estudos, né, eu acabei não indo para a área de pesquisa, indo muito mais para as especializações, porque eu ia voltado muito para a prática. Então, eu trabalhei em prefeituras de cidades muito pequenas, para vocês terem ideia, Mirador tem 3.000 habitantes, assim, né, então é uma cidade realmente bem pequenininha, bem carente, Amaporã também, 7.000 habitantes, na APAI de Planaltina do Paraná, então tive a oportunidade de trabalhar numa escola especial, já fui professora, né, do PSS, de ensino médio também, lá em Curitiba, e atuei no Bom Jesus, que foi meu período maior de tempo ali, né, no Colégio Bom Jesus, e na coordenação do NAC, que é o Núcleo de Apoio Acadêmico da Unicesumar, que é uma universidade. Então, eu trabalhei em todos os setores, né, desde a educação infantil até o ensino superior, como psicóloga escolar, e tive experiência tanto no ensino público quanto no ensino privado. Então, eu me considero, assim, privilegiada por isso, sabe? Eu olho, assim, para a minha história e falo, nossa, que legal poder ter tido essas experiências, poder ter pisado em cada um desses espaços, poder ter sentido a realidade de cada um, são realidades muito diferentes, né? E hoje, né, estou com a Vínculos, que é uma empresa de consultoria em psicologia escolar, então hoje eu presto serviço para escolas que querem ou implantar esse serviço de psicologia escolar, ou mesmo fazer palestras, enfim, atividades mais isoladas, mas todas as ações voltadas dentro da psicologia escolar. E o material que eu utilizei para preparar essa fala para vocês hoje é um conteúdo desse material específico, né, que é um livrinho que foi feito pelo diálogo, né, na época que eles eram lá da comissão de psicologia escolar aqui do Paraná. E eu conhecia muito, participei de muitos debates ali, né, então eu me lembro muito, a Andressa era muito minha amiga, que é uma das colaboradoras que ajudou na construção desse material, então eu lembro que tudo que ela levou era coisas que a gente atuava junto no Colégio Bom Jesus, então eu falei, não, esse é o meu material que norteia e que eu acho que fica fácil da gente entender e conversar a respeito dele. Então, os norteadores, né, da atuação do psicólogo escolar. Primeiro tópico já é a valorização do trabalho do professor, e aí, né, tudo aquilo que os meus colegas brilhantemente já colocaram, né, então, enfrentamento dos processos de medicalização e patologização e judicialização, e veja a observação, né, não só na vida dos estudantes, mas na vida dos educadores, das famílias também, né, de todos os profissionais de educação, de todos os envolvidos nessa área, então isso é uma das funções importantes nossa. O trabalho na direção e superação da exclusão e estigmatização social e a participação na construção de políticas públicas que possibilitem o desenvolvimento dos envolvidos no processo educativo e a defesa pela garantia dos direitos humanos. Então, são pontos específicos, assim, que a gente precisa reforçar, precisa ter em mente, que, né, o Faustão já colocou, o Pedro, peguei um pedaço importante aqui da fala dele, já vejo que ele... E a gente trabalha junto na comissão, né? Faz parte também da comissão de psicologia escolar, então já sei que a gente tem essa visão muito semelhante também, né? Esse olhar diferente. E
tudo isso, né, o enfrentamento desses processos, superar a exclusão, a estigmatização, e construir políticas públicas, desenvolver pessoas, sujeitos capazes de ter autonomia, de trabalhar com seus direitos, de atuar em prol de um mundo melhor, de um mundo menos excludente, de um mundo diferente. Quem tem o alcance maior de tudo isso é o professor. É isso que a gente tem que ter em mente, né? A escola precisa de professores para né, muito mais até, se você pensar assim, no meio de uma crise, e a pandemia mostrou isso muito pra gente, né? Aí tiver que mandar a gente embora, vocês acham que vai o professor ou vai o psicólogo? Vai o psicólogo, com certeza, porque a escola não vai funcionar sem professores, né? E tanto que temos muitas escolas funcionando ainda sem o psicólogo, porque o professor, só que sem professor não tem como existir. Então, entendemos, né, muito claro que o professor é o nosso carro-chefe. E aí, então, naquele material, ele traz uma série de tópicos, assim, que mostra as nossas ações com os educadores. Então, o que o psicólogo escolar pode e deve fazer voltado para os educadores, para os professores, os profissionais de educação. Então, primeiro ponto, contribuir para a compreensão dos elementos constituintes do ensino e aprendizagem em suas dimensões subjetivas, objetivas, coletivas e singulares, em contatos individuais com o professor ou em ações de formação continuada. Toda nossa ação deve trazer essa reflexão. Tudo que a gente faz, cada vez que a gente chama um professor para conversar a respeito de um aluno, cada vez que o professor procura a gente para conversar a respeito de um aluno, de uma situação pessoal dele, de uma queixa em relação à coordenação, de uma queixa em relação ao sistema, sempre a gente tem que ter em mente que é essa compreensão que a gente está levando ali para eles. Eu costumo falar assim, nas nossas reuniões, em toda capacitação, toda oportunidade que eu tenho, eu sempre falo que a nossa formação continuada com os professores não é só aquela formação que a gente vai fazer mensal, que a gente vai preparar lá uma palestra sobre um tema específico. Não, ela é diária, ela é contínua, e todo momento que eu estou com eles, eu preciso ter essa visão de tudo que compõe o ensino-aprendizagem, porque a gente tem que entender que nós vamos ter uma clareza melhor disso. Eles não. Se eles são pedagogos, se a gente estiver falando de uma escola de educação infantil, Fundamental 1, pode até ser que eles tenham um pouquinho mais, porque a pedagogia em si já é um pouquinho mais crítica também. Só que se você for lá para o ensino médio e ensino superior, por exemplo, eu tenho professores de áreas muito específicas, eu tenho professores que são formados em disciplinas extremamente técnicas, que às vezes não teve nenhuma licenciatura, nem nenhuma disciplina da área de educação no currículo dele. Então, ele não vai ter essa consciência, não vai mesmo. Então, a gente, enquanto profissional ali, que está promovendo uma educação mais crítica, que está promovendo saúde mental, a gente vai ter que ampliar esse contato. Pode falar, seu Natália, eu não estou vendo vocês, tá? Ah, sim, mas perfeita a colocação. Isso. E aí tudo que envolve o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, assim, essa reflexão sobre qualidade de vida, sobre a importância do afeto para a aprendizagem, sobre questões de saúde mental, motivação, autonomia, interação social, relacionamento, né? Valores. Então, a gente tem que pensar que tudo isso deve fazer parte da nossa comunicação com os professores diariamente, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo levando essas reflexões para eles. Aí o segundo ponto, né, participar junto às equipes pedagógicas da articulação de serviços para o atendimento de estudantes com deficiência e de reuniões com profissionais externos à instituição. E aí, nessa parte, eu quero destrinchar com vocês em duas partes importantes. Então, assim, articulação de serviços para o atendimento de estudantes com deficiências. A avaliação e a inclusão é nosso. Então, talvez é a porta de entrada para a gente dentro das escolas, e a gente precisa refletir bastante, sempre estar utilizando das oportunidades que a gente tem para chegar até esses professores. Só que o nosso papel ali dentro não é de protagonista, o nosso papel é de apoio. Então, nós fazemos parte de uma equipe. Eu até sempre me coloco como parte ali da equipe pedagógica, como técnica sim, mas como parte da equipe pedagógica. E o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar esses professores, vai articular essas formas de atendimento a esses estudantes, né? E aí ali no documento está com deficiências, mas
vamos ampliar aqui deficiências e qualquer outra necessidade educacional especial. Então, a gente tem que pensar junto com eles em estratégias, o que ele pode fazer diante de cada situação, o conhecimento sobre a dificuldade em si, que tipo de protocolo eu posso fazer. Eu preciso avaliar cada pessoa por si só, cada estudante por si só. Porém, tem algumas coisas que vão ser mais comuns. Se eu tenho lá uma criança que está mais dispersa, mais agitada, se tem um laudo, não sei, eu vou ter que, sei lá, sentar essa criança mais na frente, eu vou ter que me preocupar em repetir os comandos para ela. Então, tem algumas coisas que a gente pode agrupar ali em estratégias para facilitar para esse professor, para que assim, olha, essa criança tem uma dificuldade X, nossa, então com essa dificuldade X eu já sei mais ou menos que esses caminhos eu tenho que seguir. E aí o que eu tiver que ampliar, eu também vou estar do lado com esse professor para a gente poder ampliar e adaptar aquelas estratégias para aquele próprio aluno. Então, é um setor de apoio e de avaliação constante, né? Então, a gente o tempo todo vai estar dizendo para o professor, olha, vamos tentar fazer dessa forma, e o tempo todo a gente vai estar indo lá, olha, e daí, professor, deu certo? Não deu certo? Vamos reavaliar e vamos fazer de novo. E aí, o outro tópico, né, outra parte dessa frase aqui, é as reuniões com os profissionais externos da instituição. Então, assim, nós precisamos estar junto com esse professor, estar ao lado desse professor, quando ele vai fazer uma reunião com o profissional externo. E é uma atitude que eu gosto de falar que é empoderamento, né? A gente precisa dar poder para esse professor. Ele precisa entender que quem é o senhor ali da história, da educação, é ele. Que não é nenhum médico que vai chegar aqui dentro da nossa escola e dizer para nós o que a gente tem que fazer. Que se eu sou profissional da educação, sou eu que vou aplicar as estratégias, vou usar do meu conhecimento, vou discutir com a minha equipe para poder implementar as melhores estratégias. E a gente não tem que ser subordinados a laudos médicos e laudos de outros profissionais externos, né? A gente fala mais do médico porque a palavra do médico sempre tem um poder muito forte dentro da escola e isso tem que acabar. Só que o professor sozinho, ele não tem força para bater de frente com o médico, é onde a gente vai do lado e pega no braço e fala, não, eu estou aqui com vocês, se a gente tiver que questionar um laudo, se a gente tiver que pedir uma reavaliação, se a gente tiver que dizer para o profissional, ó, do jeito que você avaliou não é bem assim, nós vamos estar junto nessa, né? Então, é estar do lado e dar suporte, dar apoio para essas reuniões com os profissionais externos. Aí outro ponto, né, auxiliar na compreensão acerca das necessidades especiais dos alunos com deficiência e implementação de estratégias educacionais inclusivas, planejando e executando intervenções individuais ou coletivas com os educadores. Então, aqui a gente tem que pensar como uma engrenagem, né? Então, a gente vai capacitar esse professor para ele entender sobre as deficiências, as dificuldades, enfim, mais comuns. A gente vai ajudar ele a fazer um planejamento de atendimento individualizado, pensando que eu preciso oferecer todo o suporte para que esse aluno aprenda independente da dificuldade que ele tem. E aí já é uma visão muito mais crítica, né? Porque eu vou ter aluno, a gente tem que sim lutar por uma visão antimedicalizante, não patologizante, ok, mas eu vou ter alunos com dificuldades, com deficiências, isso é um fato, é inegável. E eu vou ter também, inclusive, ampliando um pouquinho esse conceito, alunos com depressão, alunos com ansiedade, alunos com transtorno do pânico, que eu também vou ter que dar um atendimento diferenciado para ele, uma atenção especial. Então, é atender cada aluno por ele mesmo, ver o desenvolvimento por ele mesmo. E esse planejamento é a gente que faz. A gente tem que entender que o professor está lá, ele está lá muito mais pelo coletivo, né? E ele tem cobranças, ele tem o currículo, ele tem o... Eu sempre brinco assim com os meus professores quando eu estou na escola que... o calendário escolar, ele é cruel, né, então o calendário escolar vem te atropelando. O Pedro e o Faustão que estão aqui também, são professores, sabem bem do que eu tô falando, então o calendário, ele chega atropelando e você tem que cumprir, e a gestão tá cobrando e tudo mais, então a gente entra como apoio para falar, olha, peraí, vamos olhar aqui com mais calma essa situação, então para ajudar o professor a pensar naquilo que talvez ele vai ter um pouco menos de tempo para pensar, porque ele vai estar preocupado com o todo, com o coletivo, então é esse suporte no auxílio desse planejamento que a gente precisa ter. E a formação contínua, como eu já mencionei também, né, que é tantas formações periódicas que a gente vai ter, sei lá, cada semana pedagógica, ou com uma certa regularidade, dependendo da necessidade da escola, como a formação diária que a gente tem em cada momento que você tem a oportunidade de falar com o teu professor. Aí outros tópicos, né?
Promover junto aos professores o enfrentamento de situações naturalizadas no contexto escolar que encobrem visões culpabilizantes sobre indivíduos, famílias e a própria escola. E aí eu coloquei junto o tópico que vem logo em seguida desse, que é a questão de buscar a prática pedagógica voltada à humanização, enfatizando a dimensão subjetiva das experiências educacionais. Então, pessoal, nesse ponto, e aí, assim, eu faço aqui, trago aqui a fala do Pedro e a fala do Fauston, né, assim, que a nossa intervenção com o professor deve sempre levar ele à reflexão. Então, é uma intervenção que vai promover uma reflexão mais crítica, e aí usando a palavra do professor Fauston, né, que eu até anotei aqui num post-it, ampliar a consciência. Então, o nosso trabalho vai ser de ampliar a consciência desse educador para fazer com que ele tenha uma compreensão mais crítica das coisas, uma compreensão mais reflexiva, com que ele perceba de, peraí, até ontem eu não tinha nenhum aluno com TDAH, de repente eu tenho 3, 4, 5, 6. Eu já cheguei no extremo, gente, de ter uma sala de aula com 40% dos alunos com diagnóstico de TDAH. Né? Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas eu já passei por isso. E daí você começa a falar, peraí, se você tem 1, 2, tá. Aí você vai lá, observa e vê que realmente eles, enfim, têm algumas características que se diferenciam dos outros. E vem com o laudo de fora, a gente vai ali mediano. Mas aí você começa a ver 4, 5, 6, 10 alunos, você fala, opa, alguma coisa está errada. E aí esse incômodo que a gente tem de, peraí, alguma coisa está errada, que a gente precisa levar para o nosso professor, porque, volto a dizer, o foco dele é o conteúdo, o foco dele é o gestor que está na cola, o foco dele é a pressão que ele está tendo do coordenador pedagógico pelo rendimento, pela entrega dos trabalhos, pela entrega das notas, preencher os tais dos livros, né, de nota e tudo mais, conselhos de classe. Então, assim, ele tem toda uma caminhada que ele está seguindo, uma rotina que ele está seguindo, que às vezes ele não permite ou dificulta que ele veja tudo isso. Então, essas reflexões do todo, esse olhar de ver também as outras turmas, de trazer essas reflexões até assim, daquilo que é preconceito, né, de todas as questões culturais aí, né, que a gente estava comentando há pouco também. Então, é essa reflexão que a gente precisa promover também em todas as nossas intervenções com o professor. E aí, né, o último tópico que a gente tem ali na listinha de ações com os educadores daquele caderninho que eu mostrei para vocês é fortalecer o papel dos professores como principal agente do processo de aprendizagem. Gente, o professor é o principal agente do processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, e a gente precisa ter consciência disso. A gente tem que ter pé no chão e saber o nosso lugar, sabe, assim, nos colocar no nosso lugar. Nós não somos mais importantes do que o professor dentro da escola, de jeito nenhum. O professor é a pessoa mais importante ali. O professor é a linha de frente. O professor é a cabeça do projeto, de qualquer projeto que você for fazer. Percebe? Porque qualquer coisa que a gente faça diferente disso, a gente está numa atuação com viés mais clínico. Se eu focar no aluno, se eu focar no problema, se eu focar na família, eu estou dando um viés mais clínico, que é tudo que a gente está lutando para fazer contra, tudo aquilo que a gente vem construindo para realmente desmistificar, para realmente fazer a psicologia escolar se implantar e fazer diferença dentro das escolas. E eu vou além, assim, até nessa reflexão. O professor... eu vou até parar aqui. Eu tenho ali também as redes sociais. Depois, se quiserem também, eu posso estar mandando para vocês. Deixa eu voltar aqui, que agora eu quero ver todo mundo. Se quiserem, depois eu posso estar mandando os slides também. Então, assim, o professor e todos nós, a gente tem uma necessidade de resultado. Uma necessidade de que o nosso trabalho dê frutos, de que a nossa prática dê algum resultado, de ver aquilo que a gente está fazendo. Se um professor vê que um aluno não aprende por qualquer motivo, qual que é o raciocínio mais correto? O que ativa nele? E a gente, assim, você vê um filho dando um problema, assim, né? Sei lá, não aprendendo ou fazendo alguma coisa errada, o que isso ativa em você?
Ativa a tua própria fraqueza, ativa a tua própria falha. Você tem a sensação de que você está sendo incompetente, que você está sendo incapaz. E aí o professor, com essa sensação, incapaz, né, sofrendo lá porque o aluno dele não está aprendendo, porque a turma dele não está aprendendo, aí o que ele faz? Ele vem até a gente, vem até o psicólogo escolar. Aí o psicólogo escolar, né, na sua cadeira de rei ali, fala, não, porque eu sou o senhor do conhecimento e da toda a sabedoria, então eu vou dizer para você o que você tem que fazer. E aí você, com todo o teu conhecimento, sabedoria, você vai lá e diz pro professor, olha, faz dessa forma. Aí o professor vai lá e vai tentar fazer daquela forma. Às vezes a tua intenção até foi boa, às vezes a estratégia que você deu foi boa, tá pautada na ciência, em tudo que você já estudou, experiência, ok. Não vai funcionar com todo mundo. Quem já atua em escola sabe bem do que eu tô falando. Uma estratégia que você aplica para um aluno não necessariamente vai funcionar com os outros. Então, pode ser que não funcione. Eu diria até, me arrisco a dizer aqui, me atrevo a dizer que em grande parte não vai funcionar. Porque a gente não vai ter padrãozinho não existe receita de bolo quando a gente fala de pessoas. Então, se não funcionar, aí você imagina o professor, ele já estava se sentindo incapaz. Ele já estava se sentindo fraco, ele já estava se sentindo incompetente, porque o aluno dele, que era obrigação dele fazer com que ele aprendesse, não aprendeu. E aí, você acha que ele vai voltar lá para você, para falar, olha, a sua estratégia não deu certo, você que era o Deus, o Senhor da sabedoria e está acima de todo mundo, a tua estratégia não deu certo? Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Ele vai ficar achando que você é ruim ou vai ficar se sentindo pior ainda, dizendo, eu sou ruim mesmo, eu sou um péssimo professor e isso só vai jogar ele mais para baixo. Então, assim, é a gente que precisa tirar a bunda da cadeira e ir até o professor e falar assim, e daí, professor? Deu certo a estratégia que eu combinei com você? Você conseguiu fazer? Funcionou? Não funcionou? Posso ficar aqui um pouquinho com você para ver você aplicando? Porque se não funcionar, você vai estar ali do lado, você vai estar junto. Então, é a gente que precisa descer do salto e estar do lado deles. O professor tem que ser... A gente tem que ser o melhor amigo do professor, para que ele tenha confiança de falar com você, para que ele tenha segurança de falar com você, de pedir ajuda quando ele precisa, para que ele se sinta realmente à vontade naquele ambiente. E aí, se eu fosse contar a história aqui, tinha milhões de histórias, assim, né? Mas uma que eu sempre gosto de contar nas minhas capacitações, né? Eu tenho um curso de psicologia, de intervenção em psicologia escolar, que eu desenvolvi protocolos e tal, e uma história que eu sempre conto lá no curso, que teve uma vez que uma professora me procurou e falou assim, Sabrina, esse aluno é muito chato, assim, eu queria dizer pra mãe dele que ele é chato, eu posso dizer isso pra mãe dele? E ela veio rindo, assim, pra mim, sabe, angustiada, sofrendo, mas ela falou, eu não aguento mais, eu tô cansada, ele é chato, eu posso dizer pra família que ele é chato? Eu olhei pra ela e falei, pode sim, só que senta aqui, vamos ver como que a gente vai dizer isso pra essa mãe. O que é ser chato pra você? Ele levanta o tempo todo, ele interrompe a aula, ele incomoda os amigos, ele fala enquanto eu tô falando, enfim, ela trouxe ali uma listagem de comportamentos. Eu falei, perfeito, então vamos pegar isso daqui, e a gente vai dizer essas coisas para a família. E era uma criança realmente que a família era bem ausente, enfim, então ele estava ali, era uma das que tinha esse diagnóstico de TDAH, né, porque era agitada, mas ele estava simplesmente dizendo para aquela família que ele precisava de atenção, e ele fazia isso através da escola, porque daí a gente estava sempre chamando essa família para vir. Então aí a gente levantou, isso é análise de caso, tá vendo? Então a gente pegou aquele caso, analisou toda a situação, eu entendi a angústia da professora e falei, então vamos dizer para essa família o que está acontecendo. E assim a gente conduziu a reunião. Então é essa segurança que o professor precisa ter para falar com você. A gente não pode se colocar numa postura de, nossa, você não pode falar assim do seu aluno, não, você tem que, ali, quando você e o professor, você está ali para ouvir angústia, você está ali para acolher, você está ali para receber ele e ajudar ele a entender o que ele está sentindo, entender o que aquele aluno está sentindo, inclusive para ajudar ele para olhar para aquele aluno de um jeito diferente. Porque até quando eu estou numa reunião com um professor, com família, ou com o professor e o profissional externo, eu ainda me coloco numa posição de traduzir as coisas ali para o professor, ou traduzir do professor para o professor falar para aquela família. É sempre uma mediação.
né? Sempre um papel mediador ali, naquela situação. E é sempre pensando no professor. Eu sempre estou pensando no professor. Porque daí ou eu quero que o professor entenda o que está acontecendo com esse aluno, ou eu quero que o professor seja entendido por essa família que está ali recebendo aquela informação. Então, é isso que eu considero, assim, que é o nosso papel mais importante. Eu acho que a gente precisa entrar na escola, assim, sem salto mesmo, descalço de preferência. A gente precisa abraçar esse professor, a gente precisa acolher esse professor, porque é ele que vai pôr todo o nosso trabalho em prática, né? Qualquer estratégia que você desenhar, é o professor que vai estar dando sequência, que vai estar aplicando, vai estar pondo em prática tudo aquilo que for construído ali, né? E o ideal é que a gente construa sempre em conjunto, para que ele também participe de todo esse processo, né? Isso para mim é psicologia escolar de verdade. Eu acho que para mim, se eu fosse dizer assim, o que resume a atuação do psicólogo escolar, para mim é essa intervenção com os educadores, principalmente. Claro que a gente tem o viés da avaliação, tem o viés, tem outras funções também, outras atribuições. Mas eu penso que esse é o coração assim da nossa prática, é aquilo que a gente faz de mais bonito, é aquilo que a gente faz de mais intenso, né, que ocupa a maior parte do nosso tempo, que deveria, pelo menos, ocupar a maior parte do nosso tempo, e é aquilo que é mais efetivo, né? Eu acho que se não for assim, o nosso trabalho não vai ser efetivo dentro da instituição escolar, né?